Fala pessoal do terceiro B, tranquilo? Tranquilo, né? Então tá bom. Ó, vamos lá então, gente. Dando início a mais uma sequência de atividades da apostila Aprender Sempre. A sequência de atividades 3. Tá bom? Então peguem lá a sua apostila Aprender Sempre, volume 1 ainda, não terminamos, logo terminaremos, se Deus quiser. Aliás, o volume 2, físico, impresso, já chegou, tá lá na escola. Eu já peguei o da minha filha ontem. Então corram lá, se você ainda não pegou, corra lá na escola para pegar, tá bom? Que assim que a gente terminar esse, a gente vai partir pro 2, lógico, né? Mas enfim, então peguem a apostila e abram, por favor, a apostila na página 31, a página que está aí na tela. Vamos lá. Língua Portuguesa, página 31, sequência de atividades 3. Aula 1. Literatura, para quê? Objetivos da aula. Elaborar conceito de literatura a partir da sua dimensão. O povo tá chique demais, hein? Elaborar conceito de literatura a partir da sua dimensão semiótica e compreender a literatura como sistema intersemiótico. Nossa, o povo tá gastando demais. Semiótica, a gente escreve em cima aí, de sentido. É o sinal da tarde que eu tô... Tá? Então escreve em cima aí, semiótica, de sentido, tá? Não é uma mulher com os olhos só, semiótica. Ai, que piadinha horrível. Mas enfim. 1. Vamos conversar? Vamos. Considerando que você já estudou sobre literatura e as leituras que já fez, responda oralmente. Não vai rolar oralmente, né? Você vai responder no seu caderno, vai tirar fotinho. Ou dá para escrever aí na frente mesmo, porque são respostas curtas, né? Tá bom? Quais gêneros literários você gosta de ler? Vou responder o meu... dando o meu exemplo, para vocês terem uma noção do que é para fazer aí, tá? Então, ó, quais gêneros literários você gosta de ler? No meu caso, seria ficção científica, né? E o que mais? História em quadrinhos, né? B de bola. Quais as leituras que mais lhe chamaram a atenção e por quê? Aí você vai colocar os seus livros preferidos. No meu caso, são vários, na verdade, mas tem o Alquimista, do Paulo Coelho, por exemplo, né? Coloque uns 2, 3 livros preferidos aí. E C... para você, para que serve a literatura? Qual a função da literatura para você? Né? No meu caso, é para entrar em contato com histórias, com situações, com lugares sem a literatura eu nunca teria como visitar, conhecer esses lugares, essas pessoas. Né? Até porque, em muitos casos, essas pessoas nem existem de verdade. 2. Hora da leitura. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Leia o fragmento do ensaio de Antônio Cândido, intitulado O Direito à Literatura, e responda às questões a seguir. Antônio Cândido é um pesquisador, grande pesquisador da literatura, tá? Não há povo e não há homem que possa viver sem ela. Homem aqui, claro, no sentido de, né, gente, ser humano. Ou seja, mulheres também. Isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Escreve em cima do fabulação aí, fantasia, tá? Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as 24 horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabulado. Escreve em cima do fabulado aí, inventado ou fantasioso. O sonho assegura durante o sono a presença indispensável desse universo, da fabulação, independentemente da nossa vontade. E durante a vigília aí no caso é o tempo que a gente fica acordado, né? A criação ficcional ou poética, que é a mola da literatura em todos os seus níveis e modalidades, está presente em cada um de nós. De fato, quando elabora uma estrutura, o poeta ou o narrador nos propõe, faltou um M aí, nos propõe, porque são dois, o poeta e o narrador, né? Nos propõe, coloca aí com a canetinha, M de macaco, propõe, tá? Um modelo de coerência, gerado pela força da palavra organizada. Quer percebamos claramente ou não, o caráter de coisa organizada da obra literária torna-se um fator que nos deixa mais capazes de ordenar a nossa própria mente e sentimentos, e, em consequência, mais capazes de organizar a visão que temos do mundo. Então, para o Antônio Cândido, a literatura serve para organizar as nossas ideias e, consequentemente, organizar o mundo ao nosso redor. Legal, né? Considerando a opinião expressa no texto e o seu conhecimento de mundo, responda. A. Qual é a importância da literatura para um povo, segundo Antônio Cândido?
Então, com as suas palavras, nessas duas linhas aí, você vai colocar mais ou menos assim. Para Antônio Cândido, a importância da literatura é que... Daí coloca aí com suas palavras, tá? Beleza, vira a página 32. B de bola. Por que o Antônio Cândido, argumenta que a literatura nos torna mais capazes de organizar a visão que temos do mundo? Nessas três linhas você vai colocar a sua resposta. No caso, para que serve a literatura para nós? Quem lê fica melhor no quê? É isso, mais ou menos isso que vocês vão colocar nessas três linhas aí. A pessoa que lê bastante, ela é boa no que tanto? Né? Não vou ficar falando, senão não vou contar a resposta. Mas basicamente é isso. Na B de bola, nessas três linhas, você vai colocar a resposta a essa pergunta que eu vou fazer de forma mais simples aqui. Uma pessoa que lê bastante, livros de literatura, jornais, revistas, em que ela fica melhor? No que a vida dela se torna melhor? Tá? 3. Vamos pensar. Sabemos que a literatura, seja em sua forma oral ou escrita, assim como todas as outras artes, esteve presente em todas as sociedades, nas mais diversas culturas, em todos os tempos e lugares. Assim, podemos perceber a importância da produção literária nas sociedades humanas. Mas qual seria a função do texto literário? Entre tantas respostas, há quem diga que a literatura nos faz sonhar, provoca reflexões, nos diverte, nos ajuda a construir a nossa identidade, nos proporciona lições de vida e denuncia a realidade. A partir dessas concepções, preenche o quadro abaixo, explicando cada uma das funções do texto literário. Ah, que legal. Olha lá, ó. A literatura nos faz sonhar quando... Você coloca nesse espaço aí a sua resposta. Legal. A literatura provoca reflexões quando... Né? A literatura diverte quando... A literatura constrói a nossa identidade quando... A literatura proporciona lições sobre a vida quando... E a literatura denuncia a realidade quando... Né? São respostas curtas e pessoais. Aula 2. Primeiras impressões. Objetivos da aula. Distinguir o texto literário de outros textos. Estabelecer relações entre o texto literário do século XIX e o conhecimento prévio, conhecimento que você já tem do mundo. Estabelecer relações entre o texto literário produzido no século XIX e o contexto de sua produção, o lugar e o tempo, a sociedade em que ele foi produzido. E identificar o contexto histórico e social presentes nos textos produzidos no século XIX. A literatura, gente, não adianta, ela é reflexo da época e do lugar onde ela é escrita. Tem como, né? Ela traduz as ansiedades, as inquietações das pessoas daquele tempo, daquele lugar, né? Vira a página 33. 1. Vamos conversar? Vamos. Ao retomarmos a aula anterior, sabemos que o texto literário, entre tantas outras funções, pode apresentar uma denúncia social. Né? O texto literário ele pode mostrar alguma coisa que está muito errada na sociedade. Partindo dessa perspectiva, reflita sobre as questões a seguir. A. Você conhece algum texto literário que apresenta uma denúncia social? Algum livro que você já leu apresenta aí uma denúncia social? Ele mostra uma coisa que está muito errada na sociedade? B de bola. Você se lembra, né? Você recorda algum autor, algum escritor que aborda temática social em suas produções? Dos livros que você já leu, que você conhece na sua vida. Tem algum autor, algum escritor que fala sobre essas questões sociais, sobre os problemas da sociedade nas obras dele? C. Qual seria a intencionalidade de um texto literário ao propor uma denúncia social? Né? Um texto literário, uma obra de ficção inventada, que propõe uma denúncia social, que mostra várias coisas que estão erradas na sociedade. Né? Qual seria a intenção do autor desse texto? Um escritor, quando ele escreve um livro fictício, inventado, mas que traz muitos questionamentos da sociedade, qual que é a intenção dele? Né? 2. Hora da leitura. Para falarmos de uma literatura engajada, né, preocupada com a sociedade, vamos dialogar com a poesia de Castro Alves, poeta do século XIX, que apresenta uma produção literária distinta, diferente dos autores da primeira e da segunda geração romântica, por aderir ao sentimento de humanização e crítica social, ao revelar uma sensibilização para a questão do trabalho escravo,
retratando a natureza humana do negro escravizado, realidade ignorada até aquele momento. Até o momento em que o Castro Alves começa a escrever e denunciar essa situação dos escravos aqui no Brasil, os escravos eles eram tratados como animais, pior do que animais até, em determinadas situações. Então ele vem mostrar, através da obra literária dele, que os escravos negros eram tão... Sei que hoje até é absurdo a gente ter que falar isso, mas na época, os negros, como eu acabei de dizer, não eram nem considerados como seres humanos, eram como se fossem animais, bichos. Então o Castro Alves tenta humanizar os escravos e mostrar que eles são tão humanos quanto qualquer pessoa. Aqui nós temos um trecho do poema dele chamado Navio Negreiro, que eram os navios que traziam os negros escravizados lá da África até o Brasil, né? Então ele descreve como era essa viagem horrível. Então vamos lá. Navio Negreiro, 4. Era um sonho dantesco, o tombadilho que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres, suspendendo às tetas magras crianças, cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa avança. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando, geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, e após, fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo o chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Qual um sonho dantesco, as sombras voam. Gritos, ais, maldições, preces ressoam. E ri-se Satanás. Nossa. Vira a página. Olha lá, vai ter uma explicaçãozinha aqui. Primeiras impressões sobre o texto. Navio Negreiro é o poema mais conhecido de Castro Alves. Escrito em 1868, denunciava a condição desumana a que os negros eram submetidos no momento em que a escravidão ainda predominava, mesmo com a proibição do tráfico de escravizados no país. Aqui, gente, é interessante notar aqui, ó, essa palavra aqui, ó, escravizados. Quando eu estudava, a gente aprendia assim, que os negros eles eram escravos, mas na verdade eles não eram escravos, eles eram escravizados. Ah, mas é a mesma coisa, professor? Não, não é a mesma coisa, faz toda a diferença. O escravo, ele já pertence àquela situação. O escravizado, não. Ele estava lá de boa, vivendo a vida dele, ele foi arrancado do lugar onde ele morava, da vida dele, da família dele, e foi trazido à força. Ele foi escravizado, né? Porque se a gente fala escravo, daí para ser o cara já nasceu daquele jeito. E não, gente, ele tinha uma vida normal. Ele foi escravizado. Entenderam a diferença? Pois é. Para compreendermos qualquer texto, independente do gênero, temos que considerar dois pontos específicos, a forma e o conteúdo. A forma externa, o jeitão do texto, e o conteúdo é as informações que ele traz. Assim, para uma leitura efetiva, devemos considerar as condições de produção do texto, ou seja, quem produziu o texto, quando e onde o texto foi produzido, o que produziu, como foi produzido esse texto, para quem que esse texto foi escrito e com que intencionalidade. Qual foi a intenção do autor a escrever esse texto, né? A partir disso, responda às questões a seguir. A partir da primeira leitura do texto e considerando quem escreveu, quando e onde, qual é a temática abordada pelo autor? E vamos de falar aqui já, né? Então, nessas 3 linhas aí, você vai escrever sobre o que fala esse texto aí. Tá fácil demais. Né? B de bola. Quais expressões presentes no texto revelam o tema do poema? Aí na B de bola, então, você vai escrever as palavras que tem lá no texto que demonstram, né, que o texto vai falar sobre escravo, que o texto está falando sobre escravidão. Então, cate várias palavras lá do texto que demonstrem que esse texto fala sobre escravidão. Beleza?
C. Pesquise o significado das seguintes expressões, das seguintes palavras, né? Se preferir, pode acessar o dicionário online de português no link dicio.com.br. Legal. Então aqui eu não vou falar, né, gente? Senão, se eu falar, eu vou falar. Mas é para você pesquisar mesmo no dicionário online ou dicionário físico, se você tiver, o significado dessas palavras aqui, ó. E escrever nessa linha que está na frente de cada uma, né? Açoite, arquejar, dantesco, doudo, espectro, fumo, luzerna, ressoar, resvalar, rijo, tombadilho, van. Não é van de Itapetuninga não, tá, gente? É van. A van de Itapetuninga é van, V-A-N. Aí aqui é van, tá? Então você vai pesquisar no dicionário físico ou online o significado de cada uma dessas palavras e vai escrever aí na frente. Ah, mas tem muita coisa, professor, no lugar onde eu pesquisei. Não precisa escrever tudo. Escreve só o primeiro significado. Tá bom? Vai vir a página dele dado. Que imagens são representadas pela linguagem do texto? Ou seja, na dele dado está falando assim. Esse texto do navio negreiro ele é bastante descritivo. Conforme você vai lendo, parece que vai formando uma fotografia na sua cabeça, não vai? Parece que vai formando é ótimo. Parece que vai formando um filme na sua cabeça. Então ele é um texto bastante descritivo. Então quais são as imagens que se formam na sua mente ao ler esse texto? Mais ou menos isso, tá? E o tema apresentado ao longo do poema se refere a algo ou a algum acontecimento específico? Justifique a sua resposta. Claro que sim, né, gente? Desculpa aí, mas óbvio que sim. Sobre qual acontecimento o texto está falando, né? Sobre qual época do Brasil, sobre qual situação brasileira o poema está falando? 4 linhas para responder, hein? Dá para escrever bastante. E, por último, mas não menos importante, F. Como se apresenta a linguagem utilizada pelo autor? É uma linguagem de fácil ou difícil compreensão? Acho que essa dá para responder já, né, gente? É claro que é de difícil compreensão. Por quê? Primeiro, porque é um texto antigo, né, do século XIX, 150 anos atrás. Só por isso já seria de difícil compreensão. E segundo, porque um texto literário, ainda mais um poema, ele é de propósito já feito para ser bonito, chique e, consequentemente, difícil de entender. Tá? Então são 2 linhas só, nem precisa escrever muito, mas são esses 2 fatores que tornam esse texto de difícil compreensão. O fato dele ser um texto antigo, de mais de 150 anos, né? E o fato dele ser um texto literário, em que o autor faz de propósito com que o seu texto seja, entre aspas, difícil. Beleza? Então essa aí já dei de presente para vocês, só fazer. Tá? Então, como diria o Pernalonga, terceiro B, por hoje é só, pessoal. Beleza? Beleza, né? Então fiquem com Deus e até a próxima.